Que a luz de Deus brilhe em toda a sua casa, em toda a sua família, na sua vida, nos seus caminhos. Quando a luz de Deus brilha, todas as trevas são dissipadas. Que o diga a senhora D'Ângela. Eu fui vítima de uma traição, a qual me transformou por completo. E devido a tudo isso, eu coloquei a minha saúde em risco. Eu tive um bloco operatório por 7 horas completamente aberta. Eu fui traída no meu relacionamento anterior e devido a essa traição eu me tornei uma pessoa muito amargurada, revoltada. Eu deixei de me cuidar, me desleixei por completo com o meu corpo, com a aparência. Cheguei até ao ponto de me tornar uma obesa mórbida. Engordei mais de 60 quilos, não me cuidava e só havia dentro de mim ódio e revolta. E eu não conseguia ver outra coisa na minha vida a não ser pensar que um dia eu me vingaria daquilo. Até que chegou um ponto em que eu me vinguei. Que eu fui lá e também traí a pessoa com qual eu vivia. Após a traição, a gente, não é, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai levando a outra, as amizades. Começa com, hoje bebe um copo, amanhã só fuma um cigarro. Quando dei por mim, eu já bebia todos os dias, fumava muito. Passei a andar com pessoas que também estavam no mesmo nível de vida que a mim. Eram bebidas, diversão e estar sempre ali, envolvida com aquele grupo, não é? Vivi 2 anos assim no Brasil. Depois vim de férias a Portugal. Vim para Portugal de férias, onde eu conheci meu atual esposo. Eu estava sempre muito constipada, com muitas dores no corpo, pneumonias, mas teve uma manhã que foi mais complicada, que veio uma expectoração, já tinha expectorações com sangue, mas não com tanta intensidade como foi naquela manhã. E ao ir à casa de banho, veio a expectoração com muito sangue, e aquilo me assustou. Eu fiquei assim, sem entender o porquê daquilo, tive muito medo, mas a partir de quando eu tive a primeira consulta, fiquei um pouco tranquila, devido logo os primeiros exames que o médico fez, me tranquilizou. Mas assim, me deixava um pouco preocupada, não é? E fui fazendo mais exames, mas quando veio o resultado de tudo, da biópsia, aí foi terrível. Dizia que eu tinha um tumor carcinoide atípico de 4 centímetros no pulmão esquerdo, localizado em cima da artéria. Então, após o resultado daquele exame, que mexeu muito comigo, eu já conhecia a Igreja Universal no Brasil e ali eu vi uma oportunidade de exercitar minha fé e de buscar na Universal, no altar do Deus vivo, a minha cura. E foi o que eu fiz. Passei a participar das reuniões, principalmente nos domingos de manhã, usando a minha fé, usando a gota do milagre na água, orando nas reuniões de terça-feira, na busca da reunião da cura, e foi aí que eu obtive o resultado. Fui submetida a novos exames e foi diagnosticado que já não era mais um tumor de 4 centímetros, mas sim de 2 centímetros e típico. Me deu mais ainda certeza de que Deus estava comigo. Eu mesmo sabendo que eu teria que me submeter a uma cirurgia, que eu deveria passar por todo o procedimento médico, não é? Que eu teria que fazer cirurgia, mas a minha confiança estava em Deus, que era Deus é que estava trabalhando, Deus é que estava operando. E foi o que eu continuei fazendo. Mantive na fé, participando das reuniões, orando e lendo a Bíblia sempre. E confiando sempre em Deus. Eu tive no bloco operatório, eu fiquei durante 7 horas aberta. Retiraram 80% do meu pulmão, retiraram o tumor, tiraram parte da artéria do coração para poder remover totalmente o tumor. E depois fui colocada com aparelhos, né? Fui levada a aparelhos
que foi a parte mais complicada para mim. Ali acabou todas as minhas forças físicas, né? Só tinha a mesma força, era a mesma da fé. É uma dor inexplicável que eu sentia naquele momento. Eu estava tão debilitada e eu disse para Deus, eu passei por tudo isso até agora e confiei no Senhor. E eu sei que o Senhor não faz a obra pela metade, o Senhor faz por completo. E se o Senhor permitiu que eu passasse por essa cirurgia e saísse do bloco operatório com vida, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Isso era por volta das 3 horas da manhã. Era ali, eu já não tinha mais força, mas foi minha oração. O Senhor não me tirou daquele bloco operatório em vão. Das 3 da manhã às 6 da manhã foi a hora mais crítica que eu passei. Foram horas terríveis. Mas logo às 6h30 da manhã eu comecei a sentir uma força, comecei a sentir de novo uma esperança. Às 9 horas eu já estava no quarto. Foi quando eu vi que Deus não tinha me abandonado. Passei 3 horas terríveis, tinha um relógio na minha frente. E eu pensava que eu não saía dali. Mas eu nunca abri minha boca e disse. Eu pensava, mas eu não dizia, só falava, Deus, o Senhor não faz nada incompleto. Tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor vai me tirar daqui para te glorificar. Às 6h30 da manhã, foi como se viesse uma força, que eu não sei explicar de onde veio aquela força. Eu lembro, eu olhei no relógio, eram 6h30 da manhã. E eu disse, eu tô viva. Depois desse processo difícil, a minha recuperação dia após dia foi uma recuperação que até para os médicos foram surpreendentes. Saí no bloco operatório, era para ficar 72 horas sobre observação, não fiquei nem 12 horas. Para eles já foi algo que não esperavam. Eu deveria ter ficado pelo menos 5 dias com drenos. 2 dias depois já não tinha dreno nenhum em mim. A minha vida começou, foi um milagre mesmo, porque foi dia após dia a minha recuperação. Me disseram que eu tinha que ficar 1 semana no hospital. 5 dias eu estava em casa. Estava de uma forma que quem me visse não dizia que eu tinha sido operada. Depois de tudo isso, de todo esse processo, de tudo, que quando foi analisado a peça que foi retirada, veio a surpresa para todos os médicos e para mim, que aquilo que foi diagnosticado no princípio que era um tumor atípico, já não era um tumor atípico. Após a cirurgia, analisando a peça, era um quisto. A surpresa foi quando eu fiz o primeiro TAC após a cirurgia. O médico que acompanhou o TAC ficou surpreso com o que ele viu. E ele disse para mim, você realmente foi operada? Sim, fui operada. E ele disse, eu falei, tá, aqui a marca, a cicatriz, a cirurgia, eu mostrei a ele. E ele olhou para mim e disse, você nunca foi operada. Eu falei, sim, fui operada, tem a marca, tem uma cicatriz da cirurgia. Então você me faz o favor, olha no dia 23/1/2018, o que tem aí. Depois o senhor vai olhar dia 25/1/2018, o que tem aí. No dia 23 eu tinha o pulmão na totalidade, no dia 25 eu já não tinha mais o pulmão. 3 meses depois, meu pulmão, que foi no mês de março, o meu pulmão estava ali. O médico ficou surpreso e queria que eu explicasse o que eu tomei, onde que eu fui, o que eu fiz para que isso acontecesse, porque ele nunca viu tal coisa. Eles ainda não entenderam que foi um milagre. Foi a minha fé e eu usá-la de uma forma como eu nunca tinha usado em toda a minha vida. E aí eu vi o poder de Deus. Jesus fez um milagre na minha vida. Eu sou o próprio milagre. Não era para mim estar aqui hoje. Certeza que não. Um problema gerou outro problema. Problema de traição gerou a insegurança, gerou o desejo de vingança, a podridão, desculpa a palavra, do lado de dentro foi refletindo-se no seu corpo. A enfermidade, a doença grave, o cancro que ela teve. Veja como foi a vida desta senhora. Uma vida
de amargura, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, até conhecer o poder de Deus. Quando a pessoa ela tem um encontro com a fé, com a palavra de Deus, que garante uma mudança, que garante uma transformação a todos os que creem, então não tem como a vida continuar da mesma forma. Eu falava isso na quarta-feira e volto a frisar hoje. A pessoa, quando encontra Deus, quando manifesta a fé, quando ela encontra Deus, quer dizer, quando ela encontra a palavra de Deus, a verdade de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ela entende a vontade de Deus para si, ela rejeita todo o sofrimento, ela rejeita toda uma vida de traumas, de complexos, ela passa a lutar por si, ela passa a lutar pela sua família e ela passa a ver essas mudanças, essas transformações. Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer mudar os seus caminhos, transformar a sua família. Então, por quê? Por que continuar de braços cruzados? Por que pensar que a sua vida só tende a piorar? Mas, Filipe, sempre foi assim e sempre será até que você decida manifestar sua fé. Ainda hoje, quinta-feira, você pode fazer isso por si e pela sua família. Amanhã, sexta-feira, você vai passar na via dolorosa, nessa corrente forte de libertação. O que não pode é você ficar acomodado, passiva, diante do sofrimento, diante das amarguras que você tem vivido. Se você deseja a nossa ajuda, então escreva numa folha as amarguras que você tem vivido, o sofrimento, os problemas, e traga nesta sexta-feira para deixar na via dolorosa. Você vai passar, mas esse problema não passará. Às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Na rua Dr. Brito Câmara, número 32, aqui na nossa cidade do Funchal. Deus quer mudar a sua história. Agora você aceita? Você quer isso? Ah, eu aceito, eu quero. Mostre-o com atitudes, não somente com palavras. Era completamente vazia. Eu tinha uma dor de alma. Não tinha expressão nenhuma, apesar de por fora ser alegre, por dentro era uma pessoa muito triste. Tanto assim que eu tentei o suicídio 2 vezes. Tomei tudo o que havia em casa. Da primeira vez consegui ser descoberta pela minha avó, fiz uma lavagem no estômago. Na segunda vez levou um pouco mais tempo, eu tive que ficar mesmo internada para fazer uma limpeza ao sangue, ou seja, ficar a soro durante 24 horas. As situações foram-se acumulando e eu já não aguentava mais. Eu cheguei ao centro de ajuda, fui convidada por uma vizinha que nem sequer sabia a extensão do problema. Fui convidada e acabei por chegar aqui dessa forma. O que é que representa para mim? A minha libertação, no fundo, de tudo o que era maus pensamentos, e pode imaginar mesmo tudo, eu não posso, eu não consigo, eu não valho nada, o que é que eu estou aqui a fazer, e um desespero de não querer acordar e por aí vai. Eu hoje tenho alegria natural, não só aparente, mas natural, vem de dentro. Pode parecer um clichê, mas eu sou mesmo feliz. A reunião de sexta-feira foi uma tomada de consciência de que realmente as pessoas que, enfim, eu via aqui passarem mal, não foi por acaso o meu caso, que havia um motivo para passarem mal. E daí eu ter tomado consciência que não era eu, mas sim algo que estava mal em mim. E a partir daí fui mudando. Minha vida era completamente destruída, desde de infância, completamente. Eu sou filha de pais separados, sempre me refugiei, desde guerras na família, entre as irmãs, ou seja, era uma destruição completamente, não tinha ponta para onde se pegasse. Vi de 2 separações, não que fosse casada, mas que tinha estado junta já 2 vezes, mãe solteira. Para agravar esta situação toda, era angariadora imobiliária na altura, onde só recebia a comissão, sem nenhuma base. Parti um braço,
E foi nessa altura que eu conheci o trabalho da Iurde. E eu já tinha corrido búzios, cartas, não para fazer mal, mas para tentar perceber porque é que o meu mundo tinha desabado. Já estava cansada de lutar do meu jeito. Foram 43 anos a bater com a cabeça completamente. E comecei a praticar o que ele tinha ensinado. E, entretanto, muito mais calma, vejo as coisas de outra forma, os problemas continuam a vir. Claro que vão vir sempre, mas é bom para que nós demos a volta e não se acomodemos. A Iurde deu-me uma vida nova, porque além de eu saber viver hoje, no meio destas desavenças todas, tentei-me suicidar ainda também. E neste momento eu levo vida a quem não passou pelo mesmo que eu. 24 horas. O que pode mudar na sua vida em 24 horas? Existem situações na sua vida que lhe tiram por completo o chão dos pés. Uma doença grave, um despedimento inesperado, uma acusação injusta, um divórcio, e parece que tudo o que tenta fazer para resolver torna-se completamente inútil. Mas, e se lhe dissermos que a sua vida pode mudar em 24 horas? José acordou escravo e foi dormir governador. Em 24 horas, Deus pode mudar tudo. Eu declaro que a partir de agora, José é o governador de toda a terra do Egito. E eu quero que ele seja oficializado diante do povo. A sua situação é de vida ou de morte? Então prepare-se. A sua vida pode mudar em 24 horas. Está escrito. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus fará a parte dele e você precisará de fazer a sua. Junte-se às milhares de pessoas que em todo o mundo estarão em oração. Domingo, das 24 horas, dia 3 de abril, a partir das 9h30. No Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Ruegas Muniz, número 485. No Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36. No Cenáculo do Espírito Santo em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151. E em todos os templos da Universal. Minha vida antes de chegar na Iurde, eu era viciado em jogo. Eu trabalhava, eu e a minha mulher, eu deixava a minha mulher ir para casa, eu ficava a jogar toda a noite. Chegava em casa, ainda eu tinha aquele orgulho, chamava ela a atenção. Ela passava toda a noite sem dormir, à minha espera. E depois, quando eu, com o tempo, surgiu uma doença nela, que era um câncer. E ela teve camada no hospital 6 meses. O médico mandou-me chamar que não tinha nada a fazer, uma equipa de médicos. Abriram a cabeça, abriram tudo e não conseguiu descobrir nada. Então o Senhor me trouxe para a Iurde. E aí eu fui liberta, e conheceu a Deus, usei a minha fé e Jesus libertou ela. Hoje ela tem um curso superior. Ela é diretora de uma empresa. Hoje a minha vida está abençoada. Os meus filhos todos estão empregados. Eu conselho a todos que estão a passar por essas situações, que é para eles chegar no centro de Iurde, no centro de ajuda, porque Deus vai te libertar. Ele como libertou eu e a minha família. Escrito está, e nós na Igreja Universal cremos: se creres, verás a glória de Deus. Por isso, neste domingo, nós vamos fazer um desafio com Deus. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor existe e sabemos do seu desejo, da sua vontade em mudar a nossa vida. Então, o Senhor existindo, tendo essa vontade e nós crendo na tua palavra, tem que acontecer alguma coisa boa nestas 24 horas. É isso que vamos determinar, concordar. Traga o seu amigo, traga um familiar seu, porque o que 2 ou mais pessoas concordarem aqui na terra, será concordado, ligado nos céus.
Na hora do culto, vamos dar a mão aos nossos familiares, vamos ligar com os nossos amigos conhecidos a nossa vitória. E o doente será curado, o oprimido será liberto. Coisas boas, maravilhosas vão acontecer nas famílias, a união, a paz, a alegria. Haverá perdão de pecados, pois muitos se renderão a Deus, se entregarão a Deus. Haverá o batismo com o Espírito Santo, porque muitos decidirão servir a Deus. Será um culto especial. E a partir desse culto, 24 horas, é o desafio de um dia, para que aconteça algo bom. Deus é grande, tem que acontecer coisas grandes na nossa vida. Você aceita esse desafio? Então, domingo, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde ou 6 horas da tarde, esse grande desafio das 24 horas em todas as igrejas universal.